Olá, parceiros e parceiras do agronegócio, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar aqui de fluxo de caixa diário, tá? Um dos primeiros relatórios que a gente começa a olhar a partir do momento que tem um bom cadastro e está rodando uma estrutura de tesouraria e gestão financeira aqui no RP Conag. Vamos lá? Aqui, o que a gente tem, né? Vamos entender o fluxo de caixa diário basicamente como o seguinte. Pense que você tem uma estrutura de suas contas correntes e logo abaixo a gente tem o movimento de entradas e saídas projetadas para os próximos dias, tá? Então, antes mesmo de a gente falar aqui dos filtros, só vamos interpretar o único campo aqui, data corte. O que a gente tem aqui? A data corte é basicamente o campo que vai mostrar até quando eu vou conseguir observar o meu fluxo de caixa. Então, no caso, eu faço aqui uma relação de 30 dias à frente, ou seja, eu estou hoje, dia 30 de 11 de 2025, gravando esse vídeo, e minhas contas estão projetadas aqui um mês à frente. Então, eu estou olhando 13 de 12 de 2025. Certo? Vou processar esse relatório aqui e, a partir deles, vamos começar a trazer algumas premissas para jogo. Bora! Processei e olha só, já carregou aqui. E o que eu vou ter? Vou até colocar minha câmera deste lado aqui para explicar a seguinte questão. A gente tem aqui a primeira grande tabelinha, que é o saldo das contas correntes, que a gente vai ter aqui no nosso entendimento de caixa. Então, a gente pega todas as contas correntes que estão devidamente cadastradas no sistema, coloca linha a linha delas aqui e os seus saldos, tá? Lembrando que nessa primeira formatação aqui eu estou trazendo os saldos das contas que estão colocadas aqui no ato da gravação desse vídeo no sistema. Então, somatória delas, estou falando de R$ 148 mil. Além disso, logo abaixo, eu tenho uma tabela falando aqui das aplicações financeiras. Aplicações financeiras essas que não imobilizam capital, tá? Muito importante esse conceito. Para fluxo de caixa diário, entendam que a gente está olhando fluxo de caixa de curtíssimo prazo. Ou seja, não podemos de maneira nenhuma utilizar para a nossa análise as contas correntes em que eu não posso sacar esse dinheiro imediatamente. Ou seja, a variável que fala disso é liquidez. Liquidez essa que tem que ser praticamente imediata. Então temos aqui as contas em que eu não imobilizo o capital, sendo elas destacadas numa somatória e junto com as contas correntes, né, esses 148 mil com esses 6 milhões, eu somo ambas as duas tabelas e chego nesse saldo de 6 milhões 286 mil. Reparem o seguinte, agora sim, vou trazer minha câmera de novo para este lado para explicar um conceito. Cada uma dessas linhas do fluxo de caixa demonstrado aqui abaixo se diz referente a uma determinada data, certo? E reparem só, vocês vão começar a perceber que tanto no receber quanto no pagar aqui, esses números começam a aparecer em vermelho. Significa o quê? Para cada uma dessas linhas, eu estou olhando pagamentos vencidos. E sim, de certa forma, eu tenho que considerá-los no meu fluxo de caixa, né? Nessa base teste que eu estou usando para gravar vídeo, reparem que eu tenho uma infinidade de lançamentos que não foram dado baixa. Uma vez que eu não dê baixa, seja no contas a pagar ou no contas a receber, eu vou trazendo linha a linha na estrutura desse relatório como uma data, certo? Então eu tenho aqui data de vencimento e data de agendamento. Olhem só, para facilitar a análise, eu vou desconsiderar agora as contas vencidas. Então, dado que a gente falou aqui de data de corte, o nosso próximo filtro vai ser exatamente esse. Eu vou não considerar contas vencidas, certo? Dentro desse filtro, aproveitando simplesmente as contas vencidas do contas a pagar, eu posso desconsiderá-las, ou também as contas a receber vencidas, eu posso desconsiderá-las, no caso de uma inadimplência. Mas, neste caso, eu simplesmente vou desconsiderar, né? Não vou considerar, seja contas a pagar ou contas a receber. Fazendo esse filtro, agora sim, vocês vão perceber que a leitura do relatório vai ficar melhor. Eu tenho, então, o meu saldo sendo trazido aqui. Ele é exatamente o mesmo do filtro anterior que eu fiz, porque ele está agrupando aqui todas as minhas contas correntes com as minhas aplicações financeiras de alta liquidez. E dia a dia, reparem isso, dia 13 do 11, no caso, dia de hoje, eu tenho contas que não foram baixadas. Os próximos vencimentos aqui, tabulados, 15 do 11, 16, 17 e assim sucessivamente, dia a dia, eu mostro quanto que eu vou pagar em cada uma dessas datas. Pagar ou receber, tá? Nesse exemplo nosso, não tenho nenhum recebimento projetado para os próximos 30 dias. Entretanto, tenho sim contas a pagar, contas que não estão dados baixas ainda no sistema. Vou pegar aqui, por exemplo, esses 34 mil e vou agora abrir aqui a natureza do débito e vou explodir eles na tela. O que eu tenho? Basicamente, tá, gente? Eu tenho aqui, agora sim, dentro do dia 15 do 11, que foi o exemplo prático que eu usei aqui, quais são as contas em que eu tenho a pagar nessa data. Dia 15 do 11, exatamente daqui 2 dias. Então, eu posso já me projetar como que vai estar estruturado meu caixa nessa data. E olhem só isso. Vou fechar aqui rapidamente para passar um outro conceito. Reparem que eu tenho no meu caixa, né, nas minhas aplicações, mais as minhas contas correntes, 6 milhões 286 mil, e este saldo
dia a dia vai oscilando. O que é essa última coluna? É o saldo final das minhas contas correntes mais aplicações financeiras que eu vou ter ao final de uma determinada data. Olhem só, 6.286.000 menos o que eu tenho a pagar aqui, 4.704, que aqui eu tenho já destrinchado, que são duas contas, eu tenho um saldo final remanescente ao final do dia 13/11 de 6.282.000. Olhem só, qual que é um grande lance legal? Por exemplo, estou dentro do mesmo dia aqui. Eu posso simplesmente olhar, clicar aqui nessas contas, após eu clicar nesse sinalzinho do mais, ele me abrir e eu clico para ver exatamente o que é essa conta. Então eu olho, por exemplo, que aqui eu tenho um contas a pagar já projetado de seguro de veículos, seguro da frota de veículos da fazenda, tem até aqui uma descrição sobre ele, lembrando que aqui é uma base genérica, né? Então uma base teste. Então eu tenho aqui projetado, mês a mês, né? Nesse caso aqui do exemplo nosso, o que eu tenho a pagar. E olhem só, eu tenho aqui a parcela do dia 13/11 de 2025, no valor de 4.650. Detalhe, eu não tenho também as baixas, né? Os pagamentos efetivados dos meses anteriores. E por quê? Porque eu não trouxe aqui no fluxo de caixa as contas vencidas. Se eu tivesse considerando as contas vencidas nesse filtro, com certeza ele estaria colocando linha a linha esses pagamentos que já deveriam ter sido pagos, tá? Nesse exemplo nosso, eu simplesmente estou fazendo uma data corte aqui, 13/11, e eu só vou observar daqui para frente como está estruturado o meu fluxo de caixa. Tá certo? Então, dia a dia, vocês reparem que eu vou sempre fazendo uma subtração, caso pagar, ou fazendo uma soma, em caso de receber. Então, o meu saldo, reparem só, ele vai mudando dia a dia. Olhem só, aqui no dia 28/11, por exemplo, eu tenho um débito, né, que são custeios, né, contas aqui que têm um alto volume financeiro e, devido a isso, elas impactam fortemente o meu caixa, trazendo ele da conjectura aqui de mais ou menos 6.200.000 para menos do que 5 milhões. Ou seja, num único dia sai um volume financeiro de 1.200.000. Por isso que é extremamente importante observar esse relatório para que você nunca seja pego de surpresa. Tá certo? Vamos lá, gente. Construindo mais alguns racionais aqui com vocês. O que eu posso fazer aqui também, tá? Olhem só, eu tenho aqui, por exemplo, um filtro de contas bancárias. O que esse filtro faz? Eu simplesmente vou escolher alguma dessas contas aqui para a gente fazer um filtro. Então, por exemplo, eu quero considerar somente as contas do Banco do Brasil. Eu posso vir aqui e filtrando somente as contas do Banco do Brasil, certo? Peguei elas aqui, ó, segurei, por exemplo, o Ctrl do meu teclado e simplesmente fui dando Ctrl C, Ctrl V, cliquei em cada uma delas. É só uma diquinha, né, gente? Se você segurar o Ctrl aqui, ó, vou, por exemplo, fechar e vou colocar de novo, ó, Banco do Brasil. Seguro o Ctrl no meu teclado, clico no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto. Peguei, fui selecionando todas as contas correntes aqui que são do Banco do Brasil, que eu quero olhar unicamente elas, nesse exemplo hipotético nosso, e processo. Olhem só o que vai acontecer. Eu trago aqui, dentro da minha estrutura de saldo das contas bancárias, apenas as contas correntes selecionadas, nesse caso do Banco do Brasil. Olhem só, meu saldo mudou consideravelmente. Lembrem que estava em algo em torno de 140 mil, agora estamos falando de 3 mil, certo? As contas aplicação também sofreram modificação, lembrando que aqui no sistema sempre as aplicações financeiras estão vinculadas a uma conta corrente. Ou seja, fiz um filtro aqui em cima de uma conta bancária e se eu tenho uma aplicação financeira que está vinculada a essa conta bancária, ao filtrar essa conta bancária aqui, a aplicação automaticamente já é filtrada. Certo? Então eu tenho aqui nesse exemplo, eu estou mudando a forma como que eu analiso, trazendo apenas as contas do Banco do Brasil e também suas aplicações financeiras correlacionadas para efeito de fluxo de caixa. Aproveitando, eu tenho um filtro aqui, uma caixinha embaixo, chamado impactar contas selecionadas no fluxo. Observem só, dentro da estrutura do contas a pagar, quando você está lá fazendo cadastro, ou depois você faz, por exemplo, um agendamento, ou até mesmo uma edição em cima de um determinado contas a pagar, você tem a possibilidade de anexar uma conta corrente a esse lançamento ou não, mesmo antes da baixa. Ou seja, antes de eu executar uma informação de baixa no sistema, eu posso simplesmente deixar já programado que eu tenho que aquela saída de caixa, por exemplo, no caso de um contas a pagar, seja feita de uma determinada conta bancária. E olhem só, é exatamente isso que mostra esse filtro. Se eu selecionar ele aqui e processar, somente trarão contas aqui embaixo que estejam amarradas a essas contas mapeadas aqui em cima. Vou colocar, processei. Olhem só, aqui vocês reparam que o volume, né, o tamanho da tabela reduziu drasticamente. Por que disso, né? Porque provavelmente as contas a pagar que estavam todas aqui selecionadas antes de eu fazer esse filtro, vou até colocar ele de novo, ó, aqui a gente está falando que tem a pagar 1.286.000 somente cadastradas no Banco do Brasil, agora eu vou tirar, tá? Processei novamente, vou lá embaixo
E olhem só, 1.390.000. Ou seja, o número de quando eu não uso aquele filtro, né, esse filtro aqui de impactar contas selecionadas no fluxo, ele é maior do quesito A pagar, por quê? Eu não estou fazendo restrição nenhuma de qual conta eu vou utilizar para fazer os devidos pagamentos. Porém, ao deixar essa opção habilitada, o que acontece? Ele mostra aqui dentro nessa estrutura de fluxo apenas as contas a pagar que estão vinculadas às contas bancárias correspondentes aqui dentro. Certo, gente? Beleza? Conceito importantíssimo também, tá? Bom, vou tirar todo o filtro aqui e vou mostrar um outro, que é unidade de negócio. Unidade de negócio é essa que eu posso colocar aqui, por exemplo. Selecionei uma qualquer e reparem o seguinte, ele já faz uma restrição do quê? Ao filtrar unidade de negócio, isso é muito importante quando vocês têm vários negócios sendo controlados aqui em cima da base, o que a gente tem? Vamos lá, são dois conceitos que vocês precisam entender. Sendo eles, o primeiro, as contas bancárias, esse filtro aqui que a gente falou, elas podem ser amarradas a uma unidade de negócio. E nós, como consultores da Conag, sempre recomendamos fazer isso quando você tem negócios que sejam independentes um do outro. Ou seja, o caixa não é centralizado para que daí você faça os pagamentos para cada um dos negócios. Vou dar um exemplo. Vocês têm, por exemplo, uma fazenda em um determinado polo, né, um estado, aqui em São Paulo, por exemplo, e vocês têm uma outra em Goiás. O que acontece? Se você consegue separar completamente a estrutura do negócio a ponto de Goiás ter seu caixa e São Paulo ter o seu caixa, o que você pode fazer? Usar o filtro de unidade de negócio para ser amarrado na conta bancária. Ao amarrar a unidade de negócio e a conta bancária, o que acontece? Você faz uma restrição aqui de quais são as contas que irão aparecer para efeito de fluxo de caixa. Olhem só, vou tirar novamente essa questão do filtro da unidade de negócio e trazer todas aqui novamente. Processar. Olhem só, meu saldo de caixa, vamos relembrar ele aqui, algo em torno de 6.200.000. Ok, uma vez que eu restringo e mostro aqui uma determinada unidade de negócio, eu mudo consideravelmente esse número. Olhem só, ficou abaixo de 1 milhão. Por quê? Eu estou olhando um negócio completamente separado aqui, né? Que no caso, é só um exemplo hipotético, holding agropecuário, pode ser qualquer coisa, né? Mas aqui a gente está fazendo um filtro em cima de saldos, aplicações financeiras e também, agora o segundo item importante, que ao colocar unidade de negócio aqui em cima, você também está restringindo quais são os lançamentos que vão aparecer aqui dentro. Como você tem negócios independentes, lá na hora do cadastro do contas a pagar, você já informa a unidade de negócio, né? Diferente da conta corrente, unidade de negócio aqui é um campo obrigatório, inclusive no ato do cadastro. Então, ao colocar unidade de negócio lá, você consegue sim observar essa estrutura do fluxo, né? Entradas ou saídas dentro desse relatório de forma totalmente filtrada, certo? Vou voltar aqui o exemplo pegando todas as unidades de negócio. Já falamos aqui impactar contas selecionadas no fluxo. Temos aqui também a opção, tá, gente, de trazer saldo mais cheque especial. Ele pode considerar o cheque especial de uma determinada conta. Lembrando que isso é cadastrado lá nas contas correntes, tá? Quando você faz o ato do cadastro da conta corrente, você pode informar qual que é o limite de cheque especial que você tem sobre ela. Olhem só, aqui a gente consegue ver um exemplo muito claro. Total aqui, 181 mil, considerando o cheque especial cadastrado para cada uma das contas correntes. Eu vou desmarcar aqui, processar novamente. Vocês olhem que o número é menor, certo? Aqui, cheque especial, vamos lá, de maneira bem objetiva. Cheque especial é um dinheiro caríssimo, tá? É um dinheiro que, inclusive, quando você chega num ponto da sua conta corrente, às vezes por descuido ficar negativa, saibam que os juros que incidem ali para rodar esse cheque especial, né, para você saldar esse momento de negativo da sua conta corrente, ele tem um alto custo financeiro frente a esse dinheiro que ficou negativo. Então, de maneira muito objetiva e geral, óbvio que ninguém quer entrar no cheque especial, mas tenham muito atenção ao fluxo de caixa por conta de que os juros são muito altos, tá? E, gente, vamos lá, estamos chegando ao fim já desse vídeo, mas temos alguns conceitos ainda que eu quero falar com vocês, que é aqui, ó, incluir valorização de estoque. Vamos lá, gente. No agro, maior parte dos estoques, né, de produção agrícola, aqui eu estou falando, por exemplo, de café, cana, soja, produtos agrícolas, né, que foram produzidos aí nessa safra, por exemplo. Se você tem posição de estoque deles, o que é legal colocar? A valorização de estoque. Por quê? Caso vocês tenham um aperto de caixa aqui em conta corrente e ou aplicações financeiras, o estoque pode fazer com que algumas contas sejam pagas em dia. Então, vou mostrar exatamente isso para vocês. Vou processar esse relatório, incluindo a valorização de estoque. E agora sim, ele traz mais uma tabela, logo aqui embaixo das aplicações, em que mostra quais são os estoques valorizados que estão sendo considerados para efeito de fluxo. Vou mostrar aqui que nesse caso aqui dessa base, a gente está falando de café, em que eu tenho uma cotação atual, né? Cotação essa que vem aqui do nosso cadastro, né? De cotações, ou seja, a gente sempre deixa amarrado a cotação todo dia sendo atualizada. Então, no caso aqui, a gente pega a cotação do café, discutida entre o cliente e o consultor, claramente, mas temos aqui a cotação. Qual que é a quantidade em estoque? No caso aqui, em café, a gente está falando de sacas, né? Então, basicamente, a gente tem praticamente tudo aqui concentrado na primeira linha.
Mas, óbvio, diferentes variedades de produtos, diferentes lotes, a gente tem a formação do nosso estoque valorizado, que nesse exemplo aqui está falando que é R$ 1.006.000, que, obviamente, deve ser somado à estrutura do meu caixa. E olhem só, o meu caixa também agora, com valorização de estoque, eu tenho trazido aqui dentro da minha estrutura de saldo. Ou seja, muito importante para efeito de pagamento de contas de curto prazo, a gente pode usar o nosso estoque de produção agrícola para saldar períodos de caixa oscilando, né? Caixas um pouco mais baixos. A gente às vezes é obrigado a fazer a comercialização de uma produção, mesmo que tenha uma expectativa de alta de preços no futuro, certo? Então esse relatório é importantíssimo também, conceito de valorização de estoque. Bom, por último, vamos lá, deixei por último e não menos importante, esse último filtro aqui, que é o saldo inicial. Como que a gente interpreta ele? E vamos lá. Vou até passar o mouse aqui em cima da interrogação e iremos ler em conjunto. Saldo sistema, que é o que está sendo demonstrado para todo esse exemplo até então. Representa o saldo da conta conforme os lançamentos registrados no sistema, incluindo cheques já baixados e não compensados. Gente, basicamente, o que a gente está mostrando aqui? Lembrem da tela lá de movimentação bancária, mais ações, controle de saldo. Tela importantíssima de manter bem alinhada, né? Bem alimentada para que não tenha furos de saldo. Bom, o que a gente está falando aqui? O saldo que está sendo considerado para todo esse relatório é o saldo do sistema. E esse, sinceramente, como consultor aqui da Conari, eu alinho com todos os meus clientes, que é o que deve ser utilizado no seguinte sentido. Aqui você tem certeza absoluta que tudo está sendo mapeado dentro do Conari. Mas, Gustavo, eu quero usar aqui o saldo inicial do banco. O que é isso? Vamos ler a interrogação aqui. Representa o saldo conforme o extrato bancário, desconsiderando cheques baixados no sistema e não compensados. Vamos lá. O que é isso, gente? É o saldo do banco. Vamos lembrar alguns conceitos. Quando você está fazendo a estrutura de tesouraria, faz a gestão financeira, um dos atos que são feitos aqui no sistema é a importação do arquivo UFX. O que é o UFX? O UFX basicamente é o extrato do banco, o extrato da ótica do banco. Então o banco, todo dia, né, você tem que entrar no sistema, seja de forma automática ou de forma manual, cada banco tem sua especificidade, mas a gente consegue colocar a posição de lançamentos de entradas e saídas que o banco mesmo informa, inclusive o saldo. E ao colocar essa informação aqui, ó, saldo inicial banco, e processar, reparem o seguinte, reparem que o saldo muda completamente. Por quê? Aqui não está sendo feita uma gestão financeira de forma rotineira. Aqui é uma base teste. Mas, dica de ouro, tá? Vocês vão ter uma informação igual do saldo banco, o saldo sistema, quando, primeira coisa, né? Todos os bancos devem estar sendo alimentados com o FX e vocês não têm nenhuma diferença de saldo. Vocês vão reparar que a informação é exatamente igual. Então, por isso, é mais importante que vocês tenham em mente que antes de usar ou o saldo do extrato do banco ou o saldo do sistema, entendam como isso funciona, né? Como isso se correlaciona. E o ideal aqui é que ambas as informações estejam batendo. Mas tem uma alternativa aqui. Caso você, por algum descuido, né, tem muitas contas em atraso, por exemplo, né, não está fazendo uma boa gestão financeira aqui dentro do sistema, você pode olhar o saldo do banco após acabar de importar o FX e você parte da análise do fluxo de caixa com essa informação, tá? Isso aqui eu recomendo usar quando, por exemplo, você perdeu o fio da meada no controle de saldo ou você acabou de começar a fazer os seus primeiros contas a pagar, você tem uma estrutura aqui muito básica ainda de controles. Então você começa a usar o saldo que vem do FX do banco, que o banco te informa isso, para você começar a fazer uma projeção de fluxo de caixa, mesmo que de curto prazo. E vamos lá, qual que é o grande objetivo desse relatório? É você ter o controle das entradas e saídas dos próximos dias na sua mão. Você pode, por exemplo, dado o agro, né, você ter períodos de sazonalidade em que você pode ter uma deficiência em caixa, sendo ela muito importante você prestar atenção, olhar bem de perto esses números para que não seja surpreendido. Tá certo, gente? Agradeço a atenção de vocês. Conag, sempre em frente.